Meus amados, bom dia. Ontem eu estava no monte e comecei a meditar numa palavra em Deus a respeito de identidade cristã. E por várias horas eu fiquei meditando nessa situação, o que seria uma identidade cristã, o que seria ser considerado no mundo espiritual como um verdadeiro cristão em Deus. De acordo com o dicionário, identidade é a circunstância de um indivíduo de ser o que diz, ou aquele que outras pessoas presumem que ele seja. Ou seja, a identidade ela comprova quem você é. No mundo espiritual não é diferente. Satanás ele tem que olhar para você e enxergar em você não mais você, mas o Espírito que vive em você. Porque a palavra do Senhor diz que Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ter identidade cristã. Tanto Satanás, principados, potestades, ossos do mal, macumbeiro, agoreiro, feiticeiro, espírita, idólatra, kardecista, seja lá quem for, o bruxo, o maçom, ele tem que olhar para você e enxergar em você o Espírito Santo. Ele tem que enxergar em você o Filho do Deus Altíssimo. Identidade cristã é quando o mundo espiritual olha para o Filho na terra, olha para o Pai no trono e já não consegue distinguir a diferença entre o Filho e o Pai, entre a criatura e o Criador, entre o servo e o Senhor. Aonde quer que nós estejamos, somos sempre a mesma pessoa. Nós não podemos ser uma pessoa na presença de várias pessoas ou em grupo, e quando estivermos só, nós somos outras pessoas. Porque quem nos observa é o mundo espiritual. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:1, fala que nós somos observados por multidões de testemunhas. Então essa identidade, ela não pode mudar de acordo com o ambiente. Identidade não é como mudar de endereço ou de roupa. A identidade vai definir realmente quem você é no mundo espiritual. Este mundo, nós fomos chamados a esta terra para sermos o sal da terra, para sermos luz em trevas, para dar gosto, porque sal não pode ser insípido. Nós somos chamados para frutificar, para abençoar, para levar a palavra. Nós somos chamados para responder como embaixadores de Cristo, como sacerdotes reais nessa terra. E nós devemos carregar esta bandeira do Evangelho. Devemos entoar o hino da vitória. E devemos falar quem somos no mundo espiritual. Nós temos que ser conhecidos por aquilo que nós fazemos. Para nós termos essa identidade cristã, nós temos que ter esse domínio próprio do Espírito Santo. Temos que entender de que maneira Deus opera no mundo espiritual. Como trazer à existência a bênção de Deus a esta terra. Ser cristão não é para todos. E ser cristão também não é ir à igreja só aos domingos. Ser cristão também não é só carregar a Bíblia. Ser cristão é você ser identificado até mesmo por aquilo que você fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas nós temos que procurar a andar em Cristo. Andar e assimilar o que o Espírito Santo quer de nós nesta terra. A nossa identidade deve ser sempre uma identidade dependente do Espírito Santo. Todo ambiente que a gente venha a entrar, nós temos que ser bendito ao entrar, ao ficar e ao retornar de qualquer lugar. Pessoas têm que confiar naquilo que sai da nossa boca. Nós temos que ter identidade até mesmo para amedrontar o inferno. Ora, Jesus, em Mateus 10, ele nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões no nome dele. Identidade é quando Satanás ouve a nossa voz e ele treme por saber que em nós há o Espírito Santo. E muito mais. Há pessoas que acham fácil ser crente. E não é fácil ser crente.
Para ser crente, para crer no Evangelho, há um preço necessário a ser pago. Ora, Deus, ele falou com Josué, ser forte e corajoso. Medita nessas escrituras de dia e de noite, e eu serei contigo. Salmista Davi fala, aparta-te da roda dos escarnecedores. Medita na lei do Senhor, e tu serás plantado à beira de riachos, e dará o teu fruto no tempo certo. Então, Deus nos chama para nós termos essa identidade cristã, brilharmos em meio a essas trevas, sermos luz para o mundo, sermos diferentes. Manter uma identidade cristã em pleno século XXI é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que não é fácil. Quando nós vemos essa juventude, esses filhos de pais cristãos que estão indo ao mundo, se drogando, a gente pensa o porquê que os pais não ensinaram seus pequeninos pelos caminhos que devem andar. Mas a questão não é essa, a questão é que o mundo está influenciando muito mais do que a própria palavra de Deus. Porque Deus falou que nos últimos tempos se multiplicaria a apostasia e viria o espírito do filho da perdição, conforme 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então nós temos que entender que esta tarefa de trabalho que Deus nos dá para vencer o mundo, vencer o dominador deste mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, quando ele nos enxergar no mundo espiritual, ele tem que enxergar em nós o Espírito Santo. Porque se ele vir por um caminho, pela nossa identidade cristã, quando ele identificar que há um cristão sincero em Deus, que Deus o defende no mundo espiritual, por 7 caminhos ele vai fugir de você, por causa dessa identidade cristã. E os nossos jovens, eles não estão entendendo isso, eles estão indo ao mundo e tendo essa influência forte do mundo. Estas pessoas ímpias, essas pessoas que são vis de coração, essas pessoas que têm o seu coração entregue à maldade, estão persuadindo os filhos dos filhos de Deus a andar conforme essa geração incrédula. Hoje nós vemos que a internet, ela mais provoca o mal do que o bem. Nós temos que usar as redes sociais para propagar o Evangelho. Mas um Evangelho não religioso, porque Jesus também repreendeu ao saduceu, que era o alto clero da igreja na época, e o fariseu, aquele que cobrava nas ruas uma posição religiosa, e falou, saduceu, fariseu, conhece a lei e joga jugo sobre o povo? Nós não podemos jogar o jugo sobre o povo, mas mostrar ao povo um caminho de mais excelência a seguir, gerando nele uma confissão de fé, porque o justo só agrada a Deus por fé. Jesus falou, ora, aquele que abre a sua boca e me confessa e me recebe como Senhor da sua vida, eu entro em sua casa e ceio com ele. A partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que você coloca a sua voz no mundo espiritual e fala, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, tome de conta da minha vida, porque eu entrego a minha vida nas mãos de Cristo, você começa a assumir uma identidade cristã. Você não vai andar como religioso, mas o próprio mundo espiritual vai começar a combater batalhas espirituais ao seu respeito. E aí portas vão se abrir, porque quando você chegar num determinado lugar, vai haver uma reverberação de notícia no mundo espiritual que você é filho do Deus Altíssimo, que Deus é contigo, que o anjo de Deus te protege. Então, essa batalha que nós vamos combater contra os demônios, ela começa em nós mesmos, começa na nossa mente. Por isso que Deus fala para que nós venhamos a oferecer um culto racional. Nós temos que, primeiramente, ganhar as batalhas que estão na nossa mente. Deixar que certos conceitos, crenças, valores, dogmas, ou até mesmo o que vem de pai para filho,
essas coisas hereditárias comece a sair da mente para entrar coisas novas. Porque Jesus falou, não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu não posso chegar cheio de convicção na presença de Deus. Eu tenho que falar com Deus, Senhor, eu quero me desvaziar de mim mesmo, para que o Senhor me encha com o teu óleo, o óleo do alabastro, a ciência do teu Espírito, a inteligência que vem de Deus, a sabedoria, o conhecimento. Meu Deus, me faz uma nova criatura, me dá uma identidade cristã. A Bíblia, ela nos faz esse convite diariamente. Está registrado em Romanos a respeito do culto racional. Todos os cristãos, eles devem viver uma vida de renúncia do seu velho eu, do seu velho homem, do homem carnal, e tentar viver todo dia as novidades do Espírito Santo, viver o homem espiritual, sacrificando a si mesmo. Porque a Bíblia também diz que nós temos que nos subjugar a nós mesmos e não julgar a ninguém. Porque Deus fala para não julgar nada antes do tempo, mas que o homem subjugue-se a si próprio. Porque o homem tem que se consertar diante de Deus e não tentar consertar a vida de outras pessoas, a não ser que ele já pagou o preço suficiente e tem esse domínio para ensinar os demais os caminhos que devem andar. Então, nós, os filhos de Deus, nós não podemos se conformar com este século. Nós não podemos se conformar com as doutrinas erradas, com o peso e o jugo da lei. Porque a palavra do Senhor diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então eu tenho que me preocupar mais com as coisas do Espírito. Eu tenho que ler a palavra de Deus, mas eu tenho que me ajoelhar com excelência na presença de Deus. 1 hora, 2, 3 por dia. Ler 2, 3 capítulos e reverenciar a Deus em espírito e em verdade. Identidade cristã é quando você se dobra diante do seu Criador e fala, Pai, eis-me aqui. Faz de mim um vaso novo. Molda, Senhor. Nem que venha doer, mas eu quero ser, Pai amado, um homem segundo o teu coração, uma mulher que anda segundo os teus caminhos. A vida cristã é uma vida de transformação constante. É uma vida de renovação do nosso entendimento. Nós temos que sair desta natureza carnal e adquirir essa identidade espiritual em Deus. Satanás, ele não quer que o povo de Deus reconheça que o Espírito Santo fala pelo povo. Jesus falou, abre a tua boca e eu falarei por ti, e eis que estarei contigo até a consumação dos tempos. Ele está conosco, Ele vive, Ele reina em nós, através do seu Espírito Santo. Então nós temos que buscar sempre essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de nós mesmos. Nós temos que ser um canal de bênção para a humanidade. Temos que perceber estes valores cristãos que Deus coloca sobre a terra e dá gratuitamente aos seus filhos. Nós não podemos mais ser ameaçados por discussões sobre fé, ou até mesmo por pessoas que são de outras religiões. Não, nós temos que ter nossa posição em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz, não andeis preocupados de coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor teu Deus. Eu não posso simplesmente ser religioso e ter medo até mesmo de assistir uma televisão. Ora, eu tenho que ter domínio próprio sobre a televisão. E eu tenho que analisar, até mesmo quando eu ver maldição, eu trazer para um conceito cristão e falar assim, olha, a televisão deturpa a mente dos nossos filhos. Mas como eu vou falar daquilo que eu não sei? Para isso eu tenho que ver, até mesmo para, em nome de Jesus, fazer as críticas espirituais através do Espírito Santo. As redes sociais, elas são usadas, na grande maioria, para deturpar essa natureza cristã. Mas eu também tenho que usar essas redes sociais, as instituições que estão aí pela mídia, para propagar a verdadeira palavra de Jesus Cristo. E muito mais. De forma não distorcida, mas de uma forma íntegra, reta, uma forma que Deus vai se agradar do que eu falo. A mídia, ela pode tentar manipular os nossos jovens cristãos. Ela pode até fazer com que eles venham a querer perder a sua identidade cristã. Mas nós
temos que mandar a nossa palavra, o nosso recado, através das mídias sociais. Porque esse jovem também pode ouvir a palavra de Deus e ser convencido pelo próprio Deus a voltar aos seus caminhos. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve uma palavra, você tem que compartilhar a palavra de Deus. Porque outras pessoas vão precisar desta palavra. A palavra de Deus ela tem que ser propagada. Se você não é pregador, propague a palavra do pregador. O fato, meu amigo, é que nós, como verdadeiros cristãos, sempre temos que ter uma voz que venha trazer algo de novidade do reino. A nossa voz, ela tem que ecoar pelos séculos dos séculos. Quando eu coloco uma palavra de Deus na mídia, é porque eu quero que ela fique lá. Eu não quero que várias pessoas venham a visitar e ouvir a pregação, mas eu quero que uma alma arrependida ouça a palavra de Deus, volte aos caminhos do Senhor, ou aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador e comece a ser moldado pelo próprio Espírito Santo. Por quê? Porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Temos que vencer estas barreiras do preconceito, de pensar que só nós estamos certos. Ora, tem mais milhões que não se dobraram a Baal. Tem muitos missionários, pastores, apóstolos, bispos, profetas, que têm essa comunhão com Deus. Não só somos nós os pregadores do Evangelho. Nós somos filhos do Altíssimo. Mas cada um recebeu de Deus segundo o preço pago. Cada um tem uma ideia a respeito de Evangelho, mas a palavra do Senhor também diz que existe 7 entendimentos de igreja de Deus sobre a terra. Está lá no livro de Apocalipse. Então, pelo poder do nome de Jesus, o Espírito Santo sempre manda um recado para as igrejas, porque ele conhece a verdadeira identidade dessas igrejas, dessa sociedade, dessa irmandade. Porque somos irmãos em Cristo. Tem gente que pensa que irmandade é só seita. Não, irmãos. Nós somos irmãos. Nós temos que andar como uma irmandade. Nós temos que andar como igreja sólida. Em nome de Jesus. Falar a mesma língua. Mostrando cada vez mais que somos luz para esta terra. Sal para este mundo. Resgatando vidas, colocando os nossos planos de salvação diante de Cristo, oferecendo a Deus o verdadeiro Evangelho, porque Cristo, ele bateu no seu peito e falou, e este Evangelho do reino será pregado por toda a terra. Jesus é assim. Jesus nos fala, vocês são sal para essa humanidade. Mas se o sal perder o gosto e deixar de salgar, não serve mais para nada. É jogado fora, é pisado pelas pessoas que passam. Mateus capítulo 5, verso 13, se eu não me engano. Portanto, o verdadeiro cristão, ele tem que ser o sal da terra. Ele tem que ser sempre essa novidade no Espírito Santo. Porque senão ele não vai servir para nada, meus irmãos. E neste campo de batalha contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, eu tenho que me encontrar como um verdadeiro cristão. Eu tenho que entrar nas fileiras deste batalhão de muitos homens e mulheres de Deus que estão tentando correr atrás do seu galardão. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só são escolhidos como sacerdotes aqueles que passam pelo crivo da aprovação, aqueles que passam a ser batizados até como com o fogo da aflição. Às vezes parece que nós somos enfraquecidos, mas a Bíblia também diz, diga, ó fraco, eu sou forte. Eu posso ser fraco na carne, mas em espírito eu vou me fortalecendo em Deus. Então, amados, nós temos que acabar com esse negócio que tudo é demônio. Demônio joga as suas setas. Mas a Bíblia fala que antes de tudo nós temos que ter domínio próprio. Demônio não vai me convencer porque eu tenho um domínio para dominar os demônios. Eu tenho identidade cristã. Eu não posso falar que vou para uma obra e eu voltei para casa oprimido, sendo que eu tenho autoridade sobre os demônios. Demônio não pode oprimir a minha casa, não pode entrar no meu lar. Eu tenho identidade cristã. Ele tem que olhar para mim e ver o Espírito Santo. Eu não vou ser vencido pelos ataques de Satanás e nem pelas influências malignas deste mundo.
Porque eu tenho identidade cristã. E você tem que ter essa identidade cristã. Tem pessoas que desistem porque não sabem lutar com essas armas espirituais. Elas desistem facilmente porque não reconhecem essa identidade cristã e essa autoridade de Deus que está sobre a sua própria vida. As pessoas têm que entender o que é andar debaixo de cobertura, já que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Eu tenho que andar debaixo de uma nuvem. Eu tenho que ser protegido por princípios sacerdotais, porque Deus institui as suas autoridades dentro da sua casa espiritual. Então, se eu estou debaixo de unção, Satanás não pode tocar a minha casa. Mas como é que eu vou identificar, sendo que existe 4 tipos de pastores sobre a terra? Existe a ave de rapina, existe a árvore, que ela é rocha, que ela só prega dureza, a rapina só quer saber de dar e me dar. Existe aquele que está como espinho, se diz pastor, mas nunca foi pastor. E existe o pastor que é terra fértil. Aquele que tudo que você leva a ele delega sobre a sua vida no mundo espiritual. E ali você começa a multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Tem que entender, amados. Isso é Bíblia. Só que as pessoas não querem entrar nas profundezas da palavra de Deus. Não quer buscar a revelação sólida. Não reconhece que o livro é sagrado. E se o livro é sagrado, eu tenho que ler ele espiritualmente e não carnalmente. Eu tenho que me debruçar em joelho para entender a palavra de Deus. Ainda há aqueles que enfrentam fortes lutas e se tornam abaláveis, se abalam com qualquer coisa. Mas tem aqueles que suportam com paciência e passam pelos crivos da aprovação do próprio oleiro. Porque o oleiro está com a mão no vaso. E aí você vai se transformar num homem, numa mulher inabalável. Porque você tem identidade cristã. Enfim, ser cristão é ter Cristo em sua vida. É oferecer este amor. É ter uma recompensa da parte do próprio Deus. Deus, Ele quando olha para a terra, creio eu, através do Espírito Santo que está em mim, que há felicidade em Deus quando Ele vê que Satanás não domina mais um filho dele. Que ele conseguiu romper e ele já reconheceu a autoridade de Deus na sua vida. Já galgou os degraus da fé. E agora, através da sua palavra, há resultados no mundo espiritual. Cumpriu-se a palavra. Filho meu, abre a tua boca e eu falo por ti. Então essa situação de relação entre o homem, a mulher de Deus e o próprio Deus, tem que ser uma relação de comunhão. Tem que ser espontâneo, palpável. Nós, até mesmo como o apóstolo Paulo, temos que deixar claro, fazer o melhor que puder nesta corrida, chegar até o fim, guardar a fé, conservar o direito. Esta é a nossa identidade. Nós temos que ir correndo para o prêmio da vitória, que é dado a quem vive uma vida correta em Deus, a quem é sincero em Deus, porque o justo agrada a Deus por fé. A quem tem fé que Deus é quem vai mover o braço, a mão dele ao nosso favor, porque o seu braço, ele não está encolhido e nem a sua boca tapada para que não possa falar, haja bênção sobre esta terra, ou para que não possa estender a sua mão e nos abençoar em espírito e verdade. Então o prêmio da vitória, quem vai nos dar é o justo juiz. Naquele grande dia, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar, Jesus Cristo é o Senhor, todos nós vamos esperar o resultado deste galardão. Então, amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que esperar com amor a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Em Cristo, nós temos que ter esta confiança para edificar a fé de outras pessoas. Deixar o exemplo de ser grande diante dos homens e pequeno diante do reino. Daniel, diante dos homens, era reconhecido. Mas diante de Deus, ele era um homem que só vivia de joelho dobrado. Então, ele estava longe da sua terra, porque até o próprio profeta Jeremias tinha profetizado que Nabucodonosor ia levar toda a Jerusalém cativa.
Daniel foi um dos que foi cativo. A sua parentela, ela conservou a sua identidade até mesmo lá na Babilônia. Eu posso estar em terra estranha, mas a minha identidade tem que ser a mesma. Essas trevas da Babilônia, da casa de Labão, em nome de Jesus, do Egito, ou até mesmo de Lodebar, ela não pode trazer sobre a minha vida uma situação que vai me convencer a voltar para o mundo por causa de aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós vai vencer também. Ora, se Cristo venceu, e se você tem o Espírito Santo, meu amado, confia, você vai vencer também. É como se diz, no ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio e levou para a Babilônia, a Jerusalém, porque ele tinha sitiado. Mas as pessoas que foram para a Babilônia, a grande maioria, não se vendeu aos seus manás. Temos a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Zorobabel, Neemias. Amém, meu amado? Então nós temos que entender que este povo ele não se vendeu com facilidade aos manjares dados pelo mundo. Tinham identidade, viviam na terra, mas o coração estava em Deus. Acreditavam no Todo-Poderoso, tinham identidade cristã. Então, esse rei Joaquim, rei de Judá, ele, em parte, até mesmo, entregou os utensílios da casa de Deus para o rei da Babilônia e levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, para a casa de Tamuz, para a casa de Astarote, de Nimrod. Então ele pôs os utensílios da casa de Deus dentro da casa de um Deus pagão. Você acha que Deus, meu amado, vai deixar um povo cativo, humilhado, aos pés de Dagon? Ei, chegará o tempo em que Deus se levantará, como se levantou na época da Babilônia, usando o rei Ciro para libertar o povo. Porque Deus visita Ciro. Confira lá em Isaías, capítulo 45. Então, amados, nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, temos que ser como Daniel. Nós temos que ser de uma linhagem real, de uma linhagem de príncipes, mesmo em terra estranha, mesmo neste mundo, porque não somos deste mundo, somos embaixadores, temos identidade cristã. Nós sabemos que um dia o nosso Senhor cruzará do Oriente ao Ocidente e trará à existência aquilo que é nosso por direito e por herança, porque ele falou, vou para o meu Pai, vou preparar os quartos para vos receber. Nós temos que entender que os nossos jovens não podem ficar na mão do mundo. Nós temos que declarar com o princípio de autoridade, solta os nossos filhos. Somos abençoados com toda sorte de bens, conforme Efésios capítulo 1. Nós temos que ter esta boa aparência em espírito, sermos instituídos com toda sabedoria, doutos até mesmo em ciência, entendimento e conhecimento. Nós temos que ter esta habilidade para assistir, para falar a respeito de um reinado. Nós não podemos ser convencidos na língua dos caldeus, na língua do mundo. Nós temos que ser determinados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que andar em Deus, nesta porção diária, bebendo do vinho novo, todo dia, querendo coisas novas da parte do Espírito Santo. Eu estou indo agora para o monte. Qual é o dia que eu não vou no monte? Ora, se eu sou sacerdote, tenho que pagar o preço, para Deus abençoar o povo que está andando debaixo da unção. Nós, amados, temos que ser filhos de um rei, termos essa consciência, assim como Daniel, no seu coração, propôs a não se contaminar com as comidas e as bebidas da Babilônia, assim somos nós. Vamos hoje adquirir essa identidade cristã, em nome do Senhor Jesus. Ser tu bendito ao ir, ao ficar e ao retornar, e ande debaixo dessa identidade cristã, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e vos guarde, em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia.